Na década de 1930, a Espanha apareceu uma doença estranha que só era contagiosa em crianças. Essa doença fez com que as crianças não sintassem dor, nem glândulas sudoríparas, nem choro. As crianças não tinham consciência de como a doença era assustadora e de como poderia prejudicar outras pessoas. Ainda mais preocupante era que eles não sentiam a dor, então eles costumavam brincar com seus corpos. Realmente muito cruel. As autoridades consideram essas crianças como demônios. Eles planejaram levar todas essas crianças ao mosteiro da montanha para isolar-se do mundo exterior. O povo tentou protestar, mas as crianças ainda estavam separadas de suas famílias. Todo mundo sabia que essa separação era para sempre. Chegando ao mosteiro, todas as crianças tiveram a cabeça raspada, tiveram seus números tatuados, enroladas em seus corpos e colocadas máscaras especiais, e foram trancadas num quarto com apenas uma janelinha. Na sala escura e sem nada para brincar, as crianças só podiam brincar com os raios do sol e suas próprias sombras. A atmosfera solitária estava ficando mais forte a cada dia. Esta freira era a única que amava Benigno, sempre o alimentava meticulosamente. Olhando para a pobre criança, ela não conseguiu conter as lágrimas. Benigno enxugou suavemente as lágrimas que rolavam pelo rosto dela e perguntou: Surten dels ulls quan se sent plaer? Què és el dolor? Al contrari, Això és plaer? Això és plaer, Això és plaer. Mas quando a freira saiu, ela não pôde deixar de perguntar ao médico: por quanto tempo as crianças ficam trancadas? Como as tratamos? Inesperadamente, o médico respondeu que essa doença não tinha cura, as crianças ficariam trancadas pelo resto da vida. Ouvindo isso, a freira ficou pasma. Não foi dito antes que um especialista alemão viria tratar as crianças? O médico extinguiu sem rodeios suas esperanças. Como um especialista tão talentoso pôde vir a uma terra distante para curar os demônios? Benigno estava no quarto escuro, vagamente ouvido cantando na porta ao lado. O menino ficou curioso, então escondeu uma colher para cavar terra da parede. Logo ele cavou um buraco e viu uma menina. Em meio a um espaço apertado, as duas crianças conversaram e fizeram amizades pela primeira vez. Nesse momento, alguém entrou. Ele era o especialista de que a freira sempre falava, Osman. A freira colocou colírio no menino, porque as crianças não sabiam derramar lágrimas, então precisavam de colírio especializado. Osman ficou surpreso. Ele estava muito interessado nessa doença, então decidiu ficar aqui para ajudar as crianças. Os resultados dos testes iniciais mostraram que a atividade dos nervos sensoriais das crianças era zero, o que também significa que a doença era totalmente incurável. Osman não desistiu, ele planejava usar a educação especial para salvar as crianças. A primeira etapa começou com a percepção da dor. Eles não conheciam os perigos da dor, também não entendiam o sabor da vida. Então eles tinham que aprender a estrutura do corpo. Então ele encontrou um cachorro com um tumor no rim esquerdo para as crianças testarem. Benigno era muito talentoso, tirou rapidamente aquele tumor, salvou a vida do cachorro, até costurou a ferida. Este era o primeiro passo na cadeia da terapia, para permitir que as crianças saibam como evitar se machucar. Após a cirurgia, Benigno pediu ao especialista que o deixasse cuidar do cachorro, mas o diretor do mosteiro recusou. O menino disfarçadamente carregou o cachorro de volta para a sala fria. Pouco depois, o latido do cachorro chamou a atenção das freiras. Elas pensaram que Benigno machucou o cachorro, então deram uma bofetada nele assim que chegaram. Então pegaram o cachorro de volta e ainda bateu no menino. O menino não concordou, pegou um bisturi e esfaqueou a perna da freira. Não era fácil mudar o menino, agora que todos diziam que ele era um demônio. Naquele dia, um grupo de soldados foi ao mosteiro para levar as crianças doentes. Felizmente, Osman assumiu seu status nobre para salvar as crianças e as freiras. Mas naquela era de guerra, os suprimentos médicos no mosteiro estavam cada vez mais esgotados. O especialista não podia continuar a pesquisar e não havia como trazer as crianças de volta para suas famílias. Então ele decidiu injetar sedativos para tirar a vida de as crianças. Ninguém sabia que, Benigno através de um pequeno orifício testemunhou sua amiga sendo injetada com a injeção letal. Pela primeira vez, o menino desatou a chorar. Incapaz de aceitar, nem de explicar as ações do especialista que sempre os protegeu. O menino já sabia chorar.
Quando estava para ser injetado, Benigno não hesitou em matar Ozma. O menino triste estendeu as mãozinhas e quis que a freira o abraçasse. Mas ela ficou com um medo estúpido por um tempo e então saiu correndo e trancou a porta. A porta se fechou, ninguém mais poderia salvar Benigno. Até 3 anos depois, um oficial do exército veio ao mosteiro. Na sala escura, eles de repente viram um esqueleto pendurado na janela. O menino ficava sentado num canto escuro todos os anos. Por não ter estado em contato com humanos por muito tempo, ele tinha se esquecido completamente de como falar. O oficial deu-lhe um nome, Bercano. Com o passar do tempo, Bercano cresceu coberto de cicatrizes, e parecia um demônio assustador. O oficial aproveitou essa especialidade, transformando-o em uma máquina de interrogatórios sem emoção, permitindo-lhe usar os métodos mais implacáveis contra criminosos teimosos. Naquele dia, uma prisioneira foi trazida ao mosteiro, com a cabeça coberta por saco, mas sua boca ainda zumbia, sem dar sinais de medo. Bercano olhou nos olhos dela e se lembrou da menina do passado. Não só ele não a torturou, mas também a desamarrou. Talvez ele considerasse essa garota a mesma menina com quem ele estava preso no passado. A garota o trouxera pouco consolo. Naquele dia, o oficial recebeu ordem de se preparar para a evacuação de seu superior. Ele estava prestes a matar a garota, mas foi impedido por Bercano. Descobriu-se que a garota estava grávida. O oficial decidiu trocar com Bercano, exigindo que a criança seja dada a ele para criar e os dois sejam libertados. Bercano não entendeu o que era liberdade, mas concordou. Ou era a melhor casa para o bebê. Num piscar de olhos, mais de 12 anos se passaram. Um médico que estava com sua esposa grávida no carro acidentalmente sofreu um acidente. Depois de recuperar a consciência, sua esposa morreu, mas a criança sobreviveu. O sortudo marido que por pouco escapou da morte, mas descobriu que tinha leucemia. A única cura era um transplante de medula óssea de seus pais. Ele foi encontrar seus pais e foi informado de um segredo chocante, que ele não era seu filho biológico. Mas o pai não quis revelar informações sobre o pai biológico dele. Isso era coisa dos últimos 10 anos atrás. Ele era a criança que foi levada naquele ano. O nome de David e seu pai eram ex-oficial. O oficial não queria enfrentar o crime que havia cometido, por isso sempre o manteve em segredo. O segredo foi sendo revelado aos poucos. A culpa mais avassaladora o fez optar pelo suicídio. David foi ao antigo mosteiro, encontrou a sala onde seu pai biológico ainda estava trancado. Ele descobriu um túnel e rastejou ao longo dele. Este lugar tinha muitos maços de remédios, provavelmente já eles estavam mortos. Ele viu uma jovem. Um homem apareceu de repente e o agarrou, fazendo com que a vela caísse no chão. 2 olhos que perceberam o coração um do outro, 2 olhos azuis familiares. Foi a primeira vez que 2 pessoas com o mesmo sangue se encontraram. Bercano se virou e entrou no mar de fogo, abraçando a garota e depois olhando para o filho. O fogo parecia encerrar uma vida inanimada. Esse resultado provavelmente deixará-se confusa, mas visto do outro lado, está a verdadeira liberdade para Benigno. A morte é a melhor maneira para ele acabar com esta vida dolorosa.